Olá pessoal, hoje eu trouxe um caso de trauma duodenal. O trauma duodenal ele não é muito prevalente, ele representa apenas 2% dos traumas abdominais. Entretanto, ele pode estar relacionado com uma taxa de morbimortalidade elevada. Ele está associado em boa parte das vezes com trauma pancreático, que é uma víscera que a gente sempre tem medo, pode ter repercussões de gravidade. Só para vocês terem uma ideia, sob o ponto de vista de importância do diagnóstico precoce, a possibilidade de óbito, de mortalidade de um trauma duodenal quando ele é cirúrgico, ela gira em torno de 11%. Se esse diagnóstico é feito até 24 horas, se esse diagnóstico é feito depois de 48 horas, essa chance de óbito, de mortalidade, ela quadruplica, tá? Então, aí está a importância nossa, tá? Para a gente fazer esse diagnóstico de uma forma correta e o mais breve possível para determinar o tratamento mais adequado para o paciente. Eu vou trazer esse caso para vocês, foi um caso relativamente recente que a gente avaliou e eu vou passar para vocês exatamente como ele ocorreu. Então eu vou mostrar como eu vi o exame, como a gente abordou, como a gente interpretou e passar algumas revisões sobre o tema, ok? Então tratava-se de uma criança, uma paciente de faixa pediátrica, 10 anos, com história de queda de bicicleta há cerca de 48 horas. Ela demorou para chegar à instituição hospitalar por conta até da pandemia do Covid-19, há sempre aquele receio, a gente tem visto pacientes chegando, né, com um certo atraso, né, que normalmente chegariam em situações de emergência. Refere dor abdominal e mesogasto após esse trauma de queda da bicicleta, nega outros sintomas. O exame clínico ela demonstrava na ectoscopia um hematoma de parede abdominal ao nível do mesogastro paramediano direito e dor à palpação nessa região. Não tinha irritação peritoneal e o laboratório dela não apresentava alterações relevantes. Foram solicitadas, dentre outros exames, uma tomografia computadorizada do abdômen total que eu vou discutir aqui com vocês. Então, nessa tomografia, né, computadorizada do abdômen, inicialmente nós optamos fazer uma fase sem contraste. Vou passar aqui para vocês, foi um estudo desde o diafragma até o pubis, tá? Então a gente vai rastreando esse abdômen, tá? Queria que vocês observassem essa região aqui, ó. E a gente foi até a sínfise pubiana. Eu sei que tem alguns serviços que variam um pouco a forma de abordar, alguns fazem direto, contraste venoso. Eu acho interessante, especialmente para o estudo de hematoma, que pode estar presente no contexto do trauma, a gente fazer uma fase sem contraste. As opções de você ter a tecnologia de dupla energia pode retirar essa fase sem a perda dessa informação. Então eu queria que vocês observassem aqui, ó, já nessa região, a gente observando uma área de densidade um pouco mais elevada, eu aferi aqui em torno de 58 unidades Hounsfield. Quando chega próximo dos 60, a gente pensa na possibilidade de dessangramento numa TC sem contraste. Muito cuidado que o resíduo intestinal pode gerar uma densidade um pouco mais elevada. Então você tem que identificar se realmente você está na luz, ou se está na parede, ou se você está no próprio reto peritônio. Essa região aqui é uma região próxima de trajeto duodenal, então um intestino mais superior, tá? E como esse paciente ele teve o trauma abdominal, havia referência na ectoscopia de uma área de hematoma, é interessante também a gente estudar a parte mole desse paciente, sobretudo a região anterior do abdômen no plano subcutâneo. Aqui a gente já observa nessa região paramediana direita, como foi visto na ectoscopia, ao nível da nossa região de possível hematoma, uma densificação do plano subcutâneo, né? Tratando-se também de uma alça intestinal, com a possibilidade de lesão, é interessante a gente trabalhar com janelas diferentes, especialmente para a gente procurar o pneumoperitônio ou retropneumoperitônio, tá? O duodeno é um órgão que tem tanto trajeto intra quanto retroperitoneal. Então, passando essa janela de pulmão, eu consigo identificar a presença de gás, né? E obviamente que eu estou procurando gás fora de alça, o que nesse caso aqui não foi encontrado, ok? Então, para essa fase inicial, né, a ideia foi que era um trauma de possibilidade de comprometimento da parede duodenal, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o duodeno, vou retornar aqui minha apresentação, tá? E o duodeno, como vocês sabem, ele é a primeira parte do intestino delgado. Ele é dividido em subpartes, né? A primeira parte dele é conhecida como bulbo duodenal, a menor parte do duodeno, em torno aí de 1 a 2 centímetros. Tá? Ela tem uma configuração um pouco triangular e ela ocorre imediatamente após ao término do estômago, né?
ao nível da região antropilórica, terminou o estômago, inicia-se a primeira porção do duodenal. Segunda porção do duodeno é o chamado arco duodenal, ela vai do joelho superior ao joelho inferior do duodeno, também conhecida como porção descendente ou segunda porção duodenal. Terceira porção é a maior porção do duodeno, é chamada porção horizontal, ela tem um eixo mais transversal, tá? E por fim, a quarta porção do duodeno, que ela inicia-se reto-peritonealmente e termina intraperitonealmente. Só para vocês terem uma revisão da questão de ocupação intro-reto-peritoneal, primeira porção do duodeno é intraperitoneal e o final da quarta porção do duodeno ela é intraperitoneal. Os demais segmentos do duodeno são reto-peritoneais. Sob o ponto de vista de contusão, perfuração, laceração, segunda e terceira porções são mais frequentemente acometidas, né, do que a primeira e quarta porções. Vamos voltar ao caso. Tá? E a opção aqui que foi feita foi a administração do meio de contraste venoso. Então, eu queria que vocês observassem o contexto dessa apresentação, né? A gente tem aqui, deixa eu diminuir esse zoom. Então, agora com o zoom já ajustado, a gente pode observar melhor aquela região após a administração do meio de contraste venoso. E uma das primeiras etapas que é importante a gente avaliar é a gente saber efetivamente quais são as possibilidades de lesões, os tipos de lesões que tem no duodeno. Então, a lesão mais simples do duodeno é a contusão parietal, né? A contusão parietal é o equivalente a você ver um aumento da espessura da parede do duodeno, né? Se você considerar essa linha aqui como uma linha de mucosa, né? Essa espessura aqui, acima de 4 milímetros ela já está espessa, então certamente ela tem mais de 4 milímetros aqui, então contusão esse paciente tinha. Um outro dado é a hemorragia, né? A gente já tentou caracterizar a hemorragia aqui, ela com esse aumento de densidade, lembrando sempre esse cutoff de 60 aí, ou proximidade de 60, é para você pensar na possibilidade de sangramento, tá? A laceração, na verdade, é uma área de descontinuidade da parede, que pode ser uma área ou de desvitalização ou de sangramento, né, na própria parede, ou eventualmente até gás na parede, né, entretanto com a serose ainda mantida desse duodeno. E a perfuração quando você rompe todas as camadas e há o extravasamento, né, do conteúdo intestinal para fora do intestino, seja ele no espaço intraperitoneal ou reto-peritoneal. Né? Eu acho que, como eu já falei para vocês, eu acho que o estudo da passagem do gás, né, já permite a gente fazer esse diagnóstico da perfuração. Tá? Não há necessidade da administração do meio de contraste oral positivo. E por fim, a disjunção, ou seja, a desconexão do pâncreas com o duodeno, especialmente quando você está falando da segunda porção. Essa daqui talvez não é a situação mais grave. Tá? Um dado aqui que a gente fez, repare que a gente fez um estudo multifásico, especialmente porque tinha um hematoma. E aí eu queria que vocês observassem, em especial, um componente, que esse componente que é talvez o melhor apreciado em fase portal, tá vendo? Ele parece que tem um componente hiperdenso que a gente está observando, e esse componente hiperdenso, ele parece que ele veio do nada, ou seja, ele não tem a continuidade de uma estrutura vascular. Quando você observa esse componente em fase mais tardia, fiz já algumas aferições aqui, ó, mas, por exemplo, vamos pegar essa fase aqui mais tardia, vamos ampliar ela, queria que vocês observassem esse componente aqui, ó, mais hiperdenso, e se a gente puder, né, vamos ampliar ele, né, e se a gente puder aferir a densidade dele e comparar com a aferição, por exemplo, da densidade da aorta e da densidade da cava, a gente vai observar que essa densidade dessa área de suspeição de sangramento, tá? Ela tem uma densidade superior à medida que a gente vai passando as fases do estudo dinâmico da aorta e da veia cava inferior. E isso sugere um critério de gravidade, que é o sangramento ativo. Ou seja, para você caracterizar sangramento ativo, aqui independente de ser duodeno, o estudo multifásico ele é fundamental. Quando você vê o aumento da densidade, ou melhor, a redução inferior daquela área de suspensão de densidade comparado às estruturas vasculares, ela fica comparativamente com uma densidade maior à medida que você vai fazendo as fases do estudo multifásico. Isso sugere que nessa região tenha sangramento ativo, ou seja, aquele contraste ele saiu do vaso, foi para aquele espaço extravascular, tá? E o sangue, como não chega nele da mesma forma como chega nos grandes vasos, né, na aorta e na cava aqui, não permite a diluição que ocorre na cava e na aorta. Então ele fica com uma densidade mais elevada. Tá? Então esse é um critério de gravidade que deve estar contido no relatório de vocês. Tá? Então a aferição aqui da densidade é fundamental no estudo multifásico para a gente caracterizar
sangramento ativo. Também vou passar aqui para vocês, vou diminuir um pouco o zoom aqui, ó, e vou passar para vocês, né, o plano sagital, né, a avaliação da gente estudar esse nosso duodeno multifase na tomografia com múltiplos detectores, ela é importante, né? Porque a gente tem um entendimento do que está acontecendo de uma forma mais adequada. Então, se a gente observar aqui, ó, eu estou no plano, observem aqui em cima, eu estou no plano junto ao arco duodenal, está aqui o arco duodenal, eu estou indo em direção à parte mediana do corpo, né? Eu estou seguindo de segunda para terceira porção duodenal, estou quase que entrando na linha média, né? Olha a artéria mesentérica nascendo aqui, opa, então ele já começa a área de sangramento no nível do final da terceira porção, ele continua com a quarta porção, aí a parede aqui realmente eu não consigo quase individualizar, né? A parede ela começa a se perder aqui, ó. Aqui já é a linha de mucosa, aqui eu já estou perdendo a parede, e ela se continua aqui, esse duodeno, eu só vou identificar a parede no final do duodeno, ou início do jejum, mais ou menos o que a gente chama de ângulo de Treitz. Ou seja, a habilidade multiplanar, gente, também ela é interessante para a gente abordar trauma abdominal, para a gente ter um entendimento em diferentes planos do que está acontecendo com a nossa alça intestinal. E aqui é aquela área de suspeição de sangramento com a densidade mais elevada. Sem sombra de dúvidas, o principal protocolo de avaliação de estratificação de gravidade do trauma abdominal é o da Associação Americana para a Cirurgia do Trauma, a American Association for the Surgery of Trauma. Eu vou passar aqui para vocês, continuar aqui na apresentação, que vem a ser essa daqui, ó. Então, a importância da gente caracterizar a gente que vai permitir essa classificação, do seu ponto de vista não cirúrgico. Então, pré-operatoriamente, a gente que vai identificar o hematoma, vai ver se tem laceração ou não, se essa laceração compromete um segmento ou mais de um segmento intestinal, né? Especial atenção quando você tem comprometimento de mais de uma porção, especial atenção quando você tem comprometimento da segunda porção duodenal. Por quê? Porque a interface dela com o pâncreas, né, uma vez lesada, pode gerar lesão pancreática com maior frequência, né, isso gera maior gravidade, maior complexidade para o trauma duodenal. Tá? Aqui, por exemplo, o maior grau do score, né, dessa classificação é quando há a disjunção, né, ou a desvascularização, a disjunção do duodeno pancreático com a desvascularização do duodeno, ok? Então, gente, como ponto de aprendizado, nós vimos que o trauma duodenal ele é raro, entretanto, ele pode estar associado com uma víscera de difícil manejo, que é o pâncreas, tá? E o diagnóstico tardio gera um tratamento tardio, o que eleva a morbimortalidade nesses pacientes. Né? Revimos a anatomia duodenal, vimos que a primeira porção é intraperitoneal, a quarta porção ela tem um início intra e um término, um início retroperitoneal e um término intraperitoneal. Segunda e terceira porções são as que mais se lesam, tá? E são totalmente retroperitoneais, né? Os mecanismos de lesão, do seu ponto de vista de trauma abdominal fechado, nesses indivíduos, habitualmente, eles estão relacionados com traumas de aceleração e desaceleração, né? Uso de cinto de segurança e traumas de guidon, seja de motocicleta ou seja de bicicleta, como foi o caso que a gente apresentou aqui. Vimos como se dá o protocolo de tomografia computadorizada com múltiplos detectores, importância da avaliação da densidade, importância se tem suspeição de sangramento a gente fazer estudo multifásico, né? E importância da variação das janelas para a gente interpretar diferentes contextos aí do trauma abdominal. No duodeno. Vimos quais são as formas de lesão desse meu duodeno, que elas são perfeitamente pertinentes também a outros segmentos intestinais, definição de contusão, com aumento da espessura do órgão, hemorragia com avaliação de densidade, laceração com evidência de algum grau de solução de continuidade na parede, e quando essa solução de continuidade é completa, extravasamento do conteúdo intestinal, a gente caracteriza a perfuração, né? Entendendo que a ruptura, a disjunção, a desvascularização, né, do duodeno são as etapas mais elevadas de complexidade do trauma abdominal, segundo a estratificação da gravidade da Associação Americana para a Cirurgia do Trauma, ok? Bom, gente, o paciente evoluiu relativamente bem estável hemodinamicamente. Essa instituição que ele foi primeira
inicialmente atendido, ela só tinha um setor de emergência, ela não tinha unidade fechada, então optou-se pela transferência dessa criança para um hospital de maior complexidade do ponto de vista de avaliação pediátrica, né, e o paciente evoluiu bem sem a necessidade de cirurgia. Para quem quiser se aprofundar, eu indico esse artigo da Radiographics, é um artigo aberto, né? Ele trata não só do trauma duodenal, também como trauma pancreático, e é bastante didático. Bom, espero que o caso tenha sido útil para vocês, né? E até breve.